Por que cabelos crespos incomodam tanto? Recentemente, a Aline, participante do BBB 25, entrou no programa usando tranças e, ao longo do jogo, decidiu remover o penteado. Esse simples ato gerou uma onda de comentários negativos sobre sua aparência, que variavam desde Aline passou de um mulherão para uma mulher normal, até de um mulherão ela passou para uma pessoa desprovida de beleza. E essas falas escancaram como a estética negra, especialmente o cabelo crespo, continua sendo alvo de críticas e discriminação. O cabelo, mais do que uma característica física, é um marcador étnico e um dos principais elementos na construção da identidade. Como aponta Nilma Lino Gomes, as experiências de pessoas negras em relação ao cabelo crespo começam muito cedo. Desde a infância, meninas negras são submetidas a rituais de manipulação capilar, geralmente conduzidos por familiares próximos. E durante muito tempo, muitas mulheres recorreram a alisamentos e alongamentos na tentativa de arrumar o cabelo, um desejo que surgia especialmente após a inserção em espaços sociais mais amplos como a escola. É nesse ambiente que ainda hoje a tensão racial se manifesta de forma mais evidente, pois é onde as crianças e jovens percebem que sua estética é considerada diferente e muitas vezes indesejada. A percepção do cabelo crespo como ruim e feio não é apenas uma questão estética, mas reflexo de um longo processo histórico de desumanização e imposição de padrões. Esse processo tem raízes na colonização, na escravidão e na consolidação de normas sociais que reforçaram a marginalização da estética negra. Durante o período da escravidão, o cabelo das pessoas negras foi um dos primeiros alvos da violência colonial. Mulheres escravizadas frequentemente tinham seus cabelos raspados como um gesto simbólico de desumanização e apagamento de identidade. Esse ato não apenas retirava um dos traços mais marcantes de quem essas pessoas eram, mas também funcionava como uma estratégia de dominação e controle. O cabelo, em diversas culturas africanas, sempre teve um significado profundo, sendo um marcador de identidade, pertencimento, status social e até mesmo espiritualidade. Os significados do cabelo são um campo fértil de pesquisa e perpassam a obra de autores como Freud, Edmund Leach. Freud, em uma abordagem psicológica, associa o cabelo a uma conotação sexual, enquanto Leach, em uma perspectiva antropológica, interpreta o corte forçado do cabelo como uma forma de castração simbólica. Nesse sentido, o ato de raspar os cabelos das pessoas escravizadas representava uma violência que, além do físico, era um mecanismo de anulação da individualidade e da conexão com suas origens. Tranças, cortes específicos e adornos capilares eram formas de comunicação e pertencimento dentro dos grupos. E ao terem seus cabelos forçadamente raspados, as mulheres negras perdiam não apenas um elemento estético, mas uma parte fundamental de sua história e ancestralidade. No livro 400 anos sem um pente, William Morrow destaca a importância cultural dos pentes na África, onde eram considerados verdadeiras obras de arte e elementos essenciais para o cuidado e identidade dos cabelos crespos. Feitos à mão, com diferentes tipos de madeira, esses pentes eram projetados especificamente para lidar com a textura dos fios afro. A escravidão, porém, forçou os africanos escravizados a abandonar essa tradição, privando-os não apenas de um artefato essencial para o trato do cabelo, mas também de um símbolo de pertencimento e autocuidado. Segundo Morrow, a escravidão representou, além da perda da liberdade, a destruição da dignidade e do amor próprio das pessoas negras. A negação sistemática de sua humanidade estendeu-se à sua estética, forçando muitos homens negros a cortar os cabelos extremamente curtos como uma forma de adaptação à nova realidade imposta. O mesmo ocorreu com as mulheres negras, mas com um agravante. A imposição do corte de cabelo não apenas apagava sua identidade, mas também afetava diretamente a forma como sua feminilidade e beleza eram percebidas. Em uma sociedade estruturada em padrões eurocêntricos, onde os traços brancos eram associados ao ideal de beleza, mulheres negras passaram a ser vistas como menos femininas ou até mesmo desprovidas de beleza. E esse impacto histórico não se restringe ao passado, mas ressoa até os dias de hoje, perpetuando a desvalorização dos cabelos crespos. Paralelamente, a imposição de padrões eurocêntricos fez com que os pentes africanos fossem substituídos por ferramentas inadequadas para o cabelo crespo, agravando ainda mais a dificuldade de manutenção dos fios
e reforçando a noção de que essa textura capilar era rebelde ou indesejável. Além da raspagem, em muitos contextos, mulheres escravizadas eram obrigadas a cobrir seus cabelos com lenços, não por escolha, mas por imposição dos senhores de escravizados, que viam o volume e os cabelos crespos como algo inadequado ou ameaçador. Essa prática foi institucionalizada em algumas colônias, como na Louisiana, nos Estados Unidos, onde a lei do lenço, no século XVIII, determinava que mulheres negras usassem lenços para esconder seus cabelos e, assim, reduzir sua visibilidade social. No Brasil, o uso do lenço também se tornou comum entre as mulheres negras, tanto como forma de proteção contra punições racistas, quanto como um meio de resistência cultural. Dessa forma, o controle sobre o cabelo das pessoas negras durante a escravidão não foi apenas uma questão de estética, mas um instrumento de poder, submissão e tentativa de apagamento cultural. No entanto, mesmo diante dessa opressão, as mulheres negras encontram maneiras de ressignificar sua relação com seus cabelos, seja por meio de turbantes e lenços estilizados, seja preservando sempre que possível suas tradições capilares dentro das limitações impostas pelo sistema escravista. Com a abolição da escravidão, em 1888, a marginalização da estética negra não desapareceu. Pelo contrário, foi ressignificada e incorporada a novas formas de discriminação. A sociedade brasileira, estruturada em uma lógica racista, continuou a associar cabelos lisos e ondulados a um ideal de beleza, sofisticação e civilidade. Enquanto isso, os cabelos crespos foram estigmatizados, rotulados como desleixados, rebeldes ou inapropriados para ambientes formais e profissionais. E durante o século XX, o racismo fez com que muitos negros recorressem a alisamentos químicos e penteados que disfarçavam a textura natural do cabelo, buscando maior aceitação social. Essa necessidade de domar o cabelo crespo foi reforçada pela mídia, pelo mercado da beleza e pelas relações profissionais, onde cabelos alisados eram vistos como sinônimo de cuidado e profissionalismo. Apesar da longa história de opressão, o cabelo crespo também se tornou um símbolo de resistência e identidade. Durante as décadas de 60 e 70, movimentos como o Black Power nos Estados Unidos e os grupos de luta antirracista no Brasil resgataram o orgulho da estética negra, promovendo o cabelo crespo como um elemento de afirmação política e rompendo com a imposição dos padrões de beleza. Um dos rostos mais emblemáticos desse movimento foi Angela Davis, filósofa, ativista e integrante dos Panteras Negras. Sua imagem, especialmente sua foto estampada nos cartazes do FBI, acusada injustamente de crimes políticos, Davis chegou a ser presa, o que gerou uma mobilização internacional em torno da campanha Free Angela Davis. Seu cabelo crespo, volumoso, um Black Power que desafiava abertamente os padrões impostos, tornou-se um símbolo de resistência negra e da luta contra o racismo e o sexismo. No Brasil, Tim Maia, Sandra de Sá e Tony Tornado foram algumas das personalidades que marcaram a cultura nacional ao assumirem o Black Power como parte de sua identidade, especialmente nas décadas de 70 e 80. Além de serem grandes nomes da música e da televisão, eles ajudaram a popularizar a estética afro, influenciados pelo movimento Black Power dos Estados Unidos. No entanto, as associações negativas com o cabelo crespo não ficaram no passado. O impacto dessa violência simbólica atravessou séculos e segue reverberando na sociedade contemporânea, influenciando a forma como os cabelos crespos são percebidos e tratados. Muitas pessoas ainda enfrentam desafios ao assumir seus fios naturais, seja no ambiente profissional, na escola ou nas relações interpessoais. E casos como o de Aline no BBB 25 mostram como o racismo ainda é forte na sociedade. A ideia de que cabelos crespos são ruins não surgiu do nada. Ela vem de um longo histórico de discriminação contra a estética negra, que começou no período da escravidão e continua até hoje. Desde então, o cabelo crespo, assim como a cor da pele, tem sido usado para definir quem é considerado bonito, adequado e digno de reconhecimento. E questionar esse incômodo com cabelos crespos é essencial para desmantelar uma lógica que insiste em definir quem merece ser visto como belo e quem não merece. Afinal, o que está por trás dessa aversão?
Por que o cabelo crespo segue sendo um alvo tão recorrente de ataques? Essas são questões urgentes que precisamos continuar debatendo.